Sejam bem-vindos à 10ª aula de Princípios de Conservação dos Alimentos. Na aula de hoje, vamos dar continuidade às tecnologias não térmicas de conservação. Iniciamos a nossa discussão falando sobre a lavagem dos alimentos e vamos finalizar esse assunto aprendendo um pouco mais sobre as chamadas tecnologias emergentes. E começaremos nossa aula conhecendo melhor a irradiação. Para entendermos o processo de irradiação, precisamos dar um passo atrás e compreender o que é a radioatividade. Podemos definir radioatividade como sendo a capacidade que certos núcleos atômicos possuem de emitir partículas ou fótons para reduzir sua energia. Essa radiação pode ser produzida de forma espontânea, como é o caso de partículas alfa e beta, ou de forma induzida, como é o caso do raio-x. Essas partículas, quando em contato com os constituintes dos alimentos, são capazes de arrancar elétrons dos átomos ou de moléculas, transformando-os em íons. A ionização promove a ruptura de células microbianas, tais como bactérias e fungos. Além disso, parasitas, insetos e seus ovos e larvas são mortos ou se tornam estéreis. Além da lise celular, as radiações ionizantes induzem modificações no DNA e RNA, ocasionando o bloqueio da duplicação de DNA com consequente paralisação da síntese proteica. O somatório desses eventos inibe a reprodução e o crescimento dos micro-organismos. As radiações ionizantes também são responsáveis pelas oxidações que vão destruir as estruturas lipoproteicas das membranas dos micro-organismos. Assim, podemos definir a irradiação como um processo físico que envolve a exposição do alimento, embalado ou não, a um dos tipos de energia ionizante: raio alfa, beta, gama, raio-x ou feixe de elétrons. Em outras palavras, a irradiação usa a radioatividade de certos elementos químicos para promover a extensão do prazo de validade dos alimentos. Mas atenção! Irradiar não significa deixar o alimento radioativo, o que seria extremamente danoso à saúde do consumidor. Para que o alimento emita radiação ou se torne radioativo, o mesmo deve estar contaminado com material radioativo, e em processos de conservação de alimentos por essa tecnologia, as chances disso acontecer são muito baixas. Os alimentos a serem irradiados são colocados em containers e são conduzidos de forma automatizada para o interior da câmara de irradiação. Essa câmara consiste em uma sala blindada com paredes de concreto para evitar que a irradiação saia do local. Ainda no interior da câmara existe uma piscina ou poço revestido de aço inox e preenchido com água tratada. É dentro dessa piscina em que é guardada a fonte de radiação, que para aplicação em alimentos, o mais comum é o radioisótopo cobalto-60, que emite raios gama. A piscina é responsável por absorver a radiação emitida pelo cobalto-60 quando o sistema de irradiação não está em uso. Uma vez que os alimentos estão dentro da câmara, operadores acionam de forma remota a saída da fonte de radiação de dentro da piscina. Assim, as radiações emitidas pelo cobalto-60 atingem o produto e o tempo de exposição varia para cada tipo de alimento. Finalizado o processo, a fonte radioativa é novamente imersa na piscina e os contêineres contendo os alimentos irradiados deixam a câmara por meio dos trilhos, que são controlados de forma remota por operadores. A irradiação é chamada de processo frio, porque a variação de temperatura é insignificante e os produtos podem ser transportados, armazenados ou consumidos imediatamente após o tratamento. Com base na quantidade de energia aplicada, podemos identificar 3 processos de irradiação: a radurização, a radicidação e a radapertização. A unidade de energia absorvida pelo alimento é Gray, que equivale a 1 joule por quilograma de produto. A radurização usa doses entre 50 a 1000 Gray com finalidade de inibir brotamentos em tubérculos, retardar o período de maturação de frutas, reduzir a taxa de deterioração fúngica de frutas e hortaliças
e controlar a infestação por insetos e ácaros em cereais, farinhas e frutas. Já a radicidação ou radiopasteurização emprega doses entre 1 e 10 kg, com a finalidade de pasteurizar sucos, retardar a deterioração de carnes frescas e promover o controle de patógenos. Por último, a radapertização ou esterilização comercial usa doses elevadas, que podem variar entre 70 a 70 kg para a esterilização de carnes, dietas e outros produtos processados. Como vantagens, a radiação tem elevado poder de penetração e pode ser usada para tratar uma grande variedade de alimentos, com pouca ou nenhuma manipulação ou processamento. Por promover pequenas variações de temperatura, a irradiação pode ser empregada em alimentos congelados, carnes e vegetais frescos, sem alterar a sua qualidade. Também como vantagens podem ser citadas a substituição de tratamentos químicos que deixam resíduos e a possibilidade de tratamento de produtos em embalagens termosensíveis, assim como a diminuição do tempo de cozimento de certos alimentos. Já entre as desvantagens estão a mudança de sabor em decorrência dos radicais livres, mudança de cor, perda das vitaminas C e K e aceleração do processo de oxidação em produtos com alto teor de gordura. Agora, mudando de assunto, vamos falar da conservação dos alimentos por pressão hidrostática, a qual se baseia no princípio de Pascal. Segundo esse princípio, a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Assim, se tivermos um alimento mergulhado em um fluido e aplicarmos uma pressão sobre o mesmo, toda a superfície do alimento experimentará a mesma pressão, de forma homogênea e instantânea. Sabe-se que a alta pressão hidrostática ajuda a conservar os alimentos por meio de alterações fisiológicas irreversíveis sobre os micro-organismos patogênicos e deterioradores. O mecanismo de inibição causado pela alta pressão envolve alongamento celular, alongamento, compressão e rompimento dos vacúolos, comprometimento da estrutura e função da membrana citoplasmática, inativação de enzimas, modificação das estruturas e substâncias intercelulares, contração da parede celular com formação de poros, modificação no núcleo, modificações nas organelas intracelulares e no citoesqueleto, separação da membrana da parede celular, coagulação de proteínas citoplasmáticas e, por fim, alívio celular. A alta pressão não acomete as ligações químicas covalentes, e dessa forma, a inativação de micro-organismos pode ser conseguida poupando alterações em moléculas responsáveis por características dos alimentos, como textura ou sabor. Na tecnologia de alta pressão hidrostática, os alimentos são expostos a pressões entre 100 e 800 megapascal, com ou sem aumento da temperatura. Em unidade de tratamento por altas pressões, o alimento é acondicionado em um tanque, o qual é fechado e todo o ar é retirado e substituído por água. A alta pressão pode ser criada por meio do bombeamento de água ao tanque por um pistão de grande diâmetro. Esse tanque é revestido de uma camisa responsável por fornecer ou retirar calor do tanque, e é esse dispositivo que garante o controle da temperatura durante o tratamento. Entre as vantagens dessa tecnologia, podemos citar a permanência de atributos nutritivos, funcionais e sensoriais quando comparado a tratamentos térmicos tradicionais. Além disso, a aplicação uniforme da pressão em todas as partes do alimento é uma grande vantagem comparativa, pois permite o tratamento do alimento por igual, o que não acontece em processos térmicos que são dependentes dos fenômenos de condução e convecção. Em relação às desvantagens, o custo da tecnologia ainda é o grande entrave para sua ampla aplicação na indústria de alimentos. Somado a isso, pode-se mencionar que certos tipos de verduras, frutas e embalagens não toleram as altas pressões. Uma vez que essa tecnologia não promove a ruptura de ligações covalentes, micotoxinas pré-formadas são pouco afetadas pela tecnologia. Além disso, devido à contração do volume do alimento durante o processo, é esperada a ocorrência de agregação, gelificação e estabilização de géis proteicos.
Com relação aos amidos, ocorre a gelatinização e a preservação da estrutura globular. A consequência de todas essas alterações sobre os constituintes é a modificação das características sensoriais e reológicas do produto. Agora, vamos conhecer o ultrassom, um método de conservação que se utiliza de ondas mecânicas para promover a inativação de agentes deterioradores como micro-organismos e enzimas. Como sabemos, o som é uma oscilação da matéria que se propaga na forma de uma onda mecânica e é capaz de atravessar materiais como os alimentos, por exemplo. Os chamados ultrassons são ondas com frequência superior a 20 kHz e não são captados pelos ouvidos humanos. Dependendo da intensidade, um ultrassom atravessa o alimento e libera energia suficiente para romper ligações intermoleculares, capazes de modificar algumas propriedades físicas e químicas. Em alimentos líquidos e suspensões submetidos ao ultrassom, ocorre a alternância de compressão, pressão positiva, e rarefação, pressão negativa, nas ondas, podendo ocorrer um fenômeno chamado de cavitação. Devido à expansão dos gases durante a fase de rarefação, bolhas cheias de gás ou vapor são formadas no interior do alimento e implodem de forma abrupta. Isso produz altas temperaturas e pressões locais, além de forças cisalhantes capazes de danificar a matriz alimentar. As proteínas poliméricas globulares são decompostas em subunidades e, se houver oxigênio, a sua estrutura quaternária não é recuperável. Uma remoção parcial de lipídios das lipoproteínas pode ser obtida e, dependendo da intensidade de exposição, as proteínas podem ser hidrolisadas e as cadeias polipeptídicas quebradas. Além de afetar os constituintes dos alimentos, a cavitação também tem influência direta sobre os micro-organismos. O ultrassom pode gerar o fenômeno de cavitação intracelular, formando choques mecânicos capazes de romper componentes estruturais e funcionais da célula, até o ponto de ocasionar sua lise. Bactérias gram-negativas e leveduras tendem a ser mais sensíveis ao ultrassom que as bactérias gram-positivas. Já os esporos bacterianos são bem mais resistentes ao tratamento com ultrassom. Uma vez que essa tecnologia sozinha não é suficiente para garantir a segurança dos alimentos do ponto de vista microbiológico, a mesma vem sendo associada a tratamentos térmicos ou de alta pressão. Assim, o emprego do ultrassom ajuda a reduzir a intensidade de tratamentos térmicos e aumenta a eficiência dos processos que empregam alta pressão hidrostática, visando promover a conservação dos alimentos. Como vantagens, a ultrassonicação pode acelerar a taxa de esterilização dos alimentos e reduzir o uso de conservantes químicos. Entre os pontos negativos, essa tecnologia precisa ser empregada associada a outro tratamento para garantir uma redução substancial da carga microbiana. Vamos ficando por aqui e se ficou com dúvida nas perguntas da descrição ou se quiser saber um pouco mais, deixe seu comentário. Até a próxima aula.